Pedro tinha 40 anos na certidão, mas se sentia com 200. Não era um cansaço do corpo. Ele conhecia a tabela periódica de memória, sabia nomear cada elemento, cada ligação química, cada reação em cadeia. Passou 20 anos da vida entendendo como a matéria se comporta. E justamente por isso, uma pergunta simples havia começado a destruir o sono dele. Se eu sei do que a vida é feita, por que eu ainda não sei o que a vida é? Pedro Henrique Tavares morava em Niterói, numa casa de 2 andares com vista parcial para a Baía de Guanabara. Engenheiro químico formado pela UFF, especialização em São Paulo, 15 anos de carreira em uma empresa petroquímica. Casado com Aline há 12 anos. E pai de Isabela, que havia chegado ao mundo 3 anos antes e mudado tudo sem pedir licença. O problema começou no velório do pai. Seu Afonso tinha 71 anos quando o coração parou sem aviso numa tarde de quarta-feira. Pedro foi chamado do trabalho. Chegou ao hospital ainda com o crachá pendurado no pescoço. E quando entrou no quarto e viu o rosto quieto do pai, sentiu pela primeira vez na vida que a ciência não tinha resposta suficiente para aquele momento. Ali estava um corpo. Os mesmos átomos de sempre. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, tudo presente, tudo no lugar. Mas faltava algo. Algo que não tinha fórmula, que não aparecia em nenhum espectro de análise. E esse algo havia sumido. Nos meses seguintes, Pedro virou noites lendo Evolução, Big Bang, Biogênese, abiogênese. Aline encontrava ele no sofá às 2 da manhã, com o notebook aberto e olheiras fundas. Pedro, o que você está procurando? Ele demorou para responder. Eu quero saber de onde a gente veio de verdade, não o processo químico. Eu sei o processo químico. Quero saber o que havia antes do processo. Aline sentou ao lado dele, não disse nada, só colocou a mão sobre a dele. E foi ela, semanas depois, que deixou um livro sobre a mesa de cabeceira, um livro velho com capa simples, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você leu? Perguntou Pedro sem esconder a surpresa. Minha avó tinha. Eu li quando tinha uns 18 anos. Nunca soube o que fazer com ele, mas acho que agora faço. Pedro pegou o livro com a mesma desconfiança de sempre. Engenheiro lê dado, lê experimento, lê evidência. Mas havia algo naquele volume que o prendeu logo nas primeiras páginas. Não era religião piegas, era investigação, eram perguntas, eram respostas que não fugiam dos temas difíceis. Ele ficou lendo até o amanhecer. Se você já sentiu que a ciência explica o como, mas deixa o porquê completamente em aberto, conte nos comentários. A primeira coisa que chamou a atenção de Pedro foi a pergunta 43, direta, sem rodeios. E quando começou a terra a ser povoada? E a resposta dos espíritos: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Pedro fechou o livro por um segundo, reabriu, leu de novo. Ele havia estudado exatamente isso. A Terra primitiva, os primeiros bilhões de anos de instabilidade, a atmosfera sem oxigênio, os oceanos quentes, as erupções constantes. E depois, lentamente, o aparecimento da vida simples. Primeiro as bactérias, depois os organismos mais complexos. Tudo em ordem, tudo em tempo. Mas o Livro dos Espíritos não estava apenas descrevendo a geologia. Estava dizendo que havia uma lógica, uma inteligência por trás da sequência, não caos por acidente, caos com destino. Então veio a pergunta 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos? A resposta: a Terra lhes continha os germes que aguardavam momento favorável para se desenvolverem.
Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Pedro sentou na cadeira e ficou olhando para a parede. Como engenheiro químico, ele conhecia o conceito de estado latente. Um composto pode existir em potencial, esperando as condições certas para reagir. Uma semente é química pura em estado de espera. Uma crisálida é transformação suspensa no tempo. A vida não nasce do nada, ela aguarda a janela certa para se manifestar. O Livro dos Espíritos usava exatamente essa linguagem, não ficção, não metáfora vaga. Era uma cosmovisão que encarava a vida como algo que já existia em potencial, organizado, esperando o momento de aparecer. E a pergunta 45 foi mais longe ainda. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Pedro sentiu um arrepio. Não de medo, de reconhecimento. Havia pesquisas recentes sobre panspermia, a hipótese de que moléculas orgânicas viajam pelo universo em asteroides e cometas. Aminoácidos já foram encontrados em meteoritos. A vida talvez não seja exclusiva da Terra. Talvez o universo inteiro seja um campo fértil, cheio de sementes invisíveis esperando o solo. O Livro dos Espíritos dizia isso. No século XIX. Veio então a pergunta 46, que o deixou desconfortável do jeito certo: ainda há seres que nasçam espontaneamente? A resposta: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Pedro conhecia isso na prática. Em laboratório, certas condições ativam processos que pareciam inexistentes. Não é criação do zero, é revelação do que já estava ali. A vida não inventa, a vida revela. E então, a pergunta que tocou mais fundo, 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Resposta dos espíritos: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Pedro pensou no pai, no corpo quieto no hospital, no limo que um dia voltaria a ser limo, e pensou na pergunta que ainda não tinha resposta, e o que não era limo, o que havia partido naquela tarde de quarta-feira. A pergunta 48 era honesta na sua impossibilidade. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Pedro sorriu pela primeira vez em semanas. Havia algo reconfortante nessa honestidade. A ciência também não sabe com precisão. As datas mudam a cada nova descoberta fóssil. A humildade dos espíritos diante do mistério não era fraqueza, era integridade. E a última pergunta desse bloco, a 49, fechou o ciclo de forma surpreendente. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus.
Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Pedro entendeu. A geração espontânea da espécie humana foi um evento único, dentro de condições únicas, num planeta que havia se preparado por bilhões de anos para isso. Uma vez estabelecido o mecanismo da reprodução, aquele portal se fechou. A natureza não repete o que já está em funcionamento. Se essa explicação expandiu a sua consciência e se você sente que quer continuar nesse caminho, se inscreve no canal. Cada pergunta do Livro dos Espíritos que estudamos juntos aqui é um passo a mais dentro de você mesmo. Allan Kardec não inventou essas respostas. Ele as organizou. Médium francês do século XIX, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, Kardec era professor e pesquisador. Quando se deparou com o fenômeno das mesas girantes que varriam a Europa na época, não saiu dizendo que era milagre. Também não disse que era fraude sem investigar. Ele fez o que um pesquisador faz, elaborou perguntas sistemáticas e registrou as respostas. O resultado foi o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, com mais de 1000 perguntas sobre a natureza da alma, a origem da vida, o destino do espírito, a existência de Deus. As respostas vinham, segundo Kardec, de espíritos superiores e inteligências desencarnadas que se comunicavam por médiums. Kardec era o perguntador, o codificador. As respostas, como ele sempre fez questão de deixar claro, vinham de outro lugar. E sobre a origem da vida, os espíritos foram precisos. A vida não é acidente, não é improviso. É um projeto que começa antes do planeta, que aguarda no espaço em estado latente, que se revela quando as condições estão prontas. E o ser humano é parte desse projeto, não o centro arrogante do universo, mas uma espécie que chegou a seu tempo, como todas as outras. Isso tem impacto direto na ideia de imortalidade. Se a vida é um projeto organizado, com germes que existem antes do corpo, então faz sentido que alguma coisa persista depois do corpo. A morte de seu Afonso não foi o fim de um projeto. Foi a saída de um estado de manifestação física para outro estado ainda não visível. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Às vezes a gente encontra a pergunta certa no momento certo por causa de alguém que pensou na gente. Pedro não virou espírita de uma noite para outra. Isso não funciona assim, mas algo mudou nele. A postura diante do mistério mudou. Hoje, no Brasil, esse caminho é vivido de formas muito diferentes. Há quem frequente centros espíritas toda semana e encontre neles comunidade, serviço e sentido. Há quem leia Kardec sozinho em casa, sem frequentar nenhum grupo. Há cientistas que estudam fenômenos como experiências de quase morte e comunicação mediúnica com metodologia rigorosa, sem vínculos religiosos. Há céticos que leram o Livro dos Espíritos por curiosidade intelectual e saíram com perguntas mais interessantes do que as respostas que trouxeram. Pedro encontrou o seu jeito. Ele passou a conversar mais com Aline sobre o tema. Começou a observar a própria vida com uma curiosidade diferente. Nas análises do laboratório, quando via compostos em estado latente esperando as condições certas para reagir, ele pensava, talvez eu também seja isso, potencial aguardando o momento propício. A crise de sentido não desapareceu, mas ganhou companhia. Numa tarde de sábado, Pedro foi até o cemitério em São Gonçalo, onde o pai havia sido enterrado. Ficou em pé diante da lápide por um bom tempo, sem rezar, sem chorar, só olhando. Pensou nos germes da vida que o Livro dos Espíritos descrevia.
Pensou que aquele corpo havia se formado a partir de elementos que existiam antes dele, que existiram antes do planeta, que flutuaram no espaço esperando o momento certo para se tornarem seu Afonso, esse homem específico, com esse riso específico, com essas mãos que sempre cheiraram a terra de jardim. E que, encerrado o ciclo do corpo, os elementos voltariam ao fluxo. Mas algo, aquele algo que havia sumido na tarde de quarta-feira, seguia em outro estado, latente talvez, aguardando novo momento propício. Pedro não tinha certeza, não havia equação para isso, mas havia algo que parecia mais verdadeiro do que o acaso puro. Uma lógica que ele não conseguia provar, mas que ele reconhecia do mesmo jeito que um químico reconhece a presença de uma substância antes de conseguir isolar ela. Ele tirou o celular do bolso e escreveu uma mensagem para Aline: "Obrigado pelo livro." Depois guardou o celular, respirou o ar salgado que vinha da Bahia e ficou ali mais um pouco, presente, vivo, fazendo parte de algo que começou muito antes dele e que continuaria muito depois. Se você chegou até aqui, você não é o tipo de pessoa que aceita respostas fáceis. Você quer entender de verdade. E é exatamente para essa pessoa que esse canal existe. Se inscreve. Porque cada pergunta que ainda não tem resposta na sua cabeça, pode ser que ela esteja esperando, em estado latente, o momento certo de aparecer.